Boa noite, pessoal. Vamos ver se estamos tudo bem aí. Voltei. Demorou, mas eu consegui. Sem slide, né, pessoal? Sem uma peninha. Ficou tão bonitinha a apresentação hoje, mas não deu. Precisa esperar o pessoal se reconectar aí para a gente continuar com o nosso estudo hoje. Não vai ter desenho, vai ter só eu mesmo. Vai ter só eu mesmo, pessoal. Infelizmente, teremos só eu mesmo aqui, sem figurinhas. Vamos esperar só mais um segundinho o pessoal voltar. Puxa vida, hoje choveu muito, choveu, teve tempestade. Então, acredito que a internet está dando essa mancadinha aí por conta de tanta chuva, né, pessoal, que foi hoje. Mas já fizemos live até dentro do carro, né, pessoal? Então, hoje tá fácil. Vamos assim mesmo. Vamos ver quem entrou aqui, ó. Galera, todo mundo tá entrando aqui. Alessandra, Tia Rolo, Santos, Ideilda, Angelina, Denise, Esther Maia, Antônio Cabreira, Toninho, Manu, Deis, todo mundo de volta aqui. A Irã, muito bem. Pessoal, depois no final dou mais uns oizinhos, tá? Vamos fazer a prece, que a gente já está atrasadinho, que a nossa estudo começa às 8h30, já são 8h35, tá? Vou fazer uma prece e no final a gente fala mais um pouquinho aqui hoje, tá? Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pelo nosso planeta Terra, agradecendo a Ele por essa morada, agradecendo a Jesus pelo nosso corpo físico, agradecendo a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Vamos também elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso governador, nosso guia. Vamos agradecendo a Ele por seu evangelho, por todas as suas lições, por ser exemplo, por iluminar o nosso caminho. Vamos também elevando nosso pensamento ao plano espiritual, a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, e a todos os espíritos que nos visitam nesse instante para nos auxiliarmos com os estudos, para cuidar de nós. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus e do plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Como é bom, né? Dá um nervosinho, deu nervosinho, fiz a prece e já tô calma de novo. Graças a Deus, né, pessoal? A prece sempre acalma. Certa vez, eu estava em uma pessoa querida da família desencarnou e eu fui, né, ao sepultamento. E aí, chegando lá no sepultamento, antes de eu começar o estudo, vou contar essa história rapidinho para vocês. E a gente estava lá no sepultamento, lá no velório, aquela coisa toda, muito triste, tudo. Chegou ao lado uma jovem que tinha desencarnado, pois ela tinha sido agredida pelo namorado e desencarnou por conta dessa agressão. Então, os familiares dessa moça, eles estavam muito revoltados. A mãe caía, chorando muito, desmaiando, aquela coisa toda, né? Aquele desespero todo. E aí, em dado momento, o velório que eu estava, da pessoa que eu estava, eles eram evangélicos. E os evangélicos, eles têm costume de louvar cantando, né? Então, eles cantam muito, é muito lindo. Tem músicas evangélicas lindíssimas, né? E eles começaram a cantar, a louvar tudo. No momento que eles começaram a louvar, a orar cantando, o outro velório ao lado, que estava nesse desespero que eu contei para vocês, as pessoas foram se acalmando. Mas elas se acalmaram, acalmou o choro. Aquela mãe que não estava conseguindo ficar em pé, conseguiu ficar em pé, parou de desmaiar. Então, eu quis contar essa historinha rapidinho aqui para vocês, que eu sempre faço a prece e falo como é bom fazer uma prece e como a prece é poderosa, né?
e eu pude testemunhar nesse dia o poder da oração. Foi instantâneo, parecia um passe de mágicas, assim. Conforme as pessoas foram cantando e louvando, aquelas outras pessoas foram se acalmando. Então, a oração é o nosso remedinho diário, né? E funciona como mágica, viu? Podem experimentar. Bora lá para a lição. Hoje a gente vai estudar do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 110, Vidas Sucessivas. Eu vou fazendo a leitura aqui do capítulo explicando. Na verdade, batendo um papinho aqui com vocês sobre as ideias aí deste capítulo. Vidas sucessivas, reencarnação. Eu sou espírita há aproximadamente 20 anos, né? Tô tentando ser, né, pessoal? E o que mais me encantou na doutrina espírita foi essa questão da reencarnação. Porque realmente, pessoal, uma vida é muito pouco. E o processo de reencarnação, ele explica muita coisa na vida da gente, né? Ele traz uma justiça para a vida da gente, vamos dizer assim. Porque eu, na minha cabeça, eu achava Deus muito injusto. Primeiro que eu conheci um Deus que me apresentaram, era um Deus que castigava, que punia. Olha, Deus castiga, Deus fica triste, Deus isso, Deus aquilo. Né? Tudo um Deus mau. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, já troquei esse conceito de Deus. A gente já conhece um Deus bom, de amor, de perdão e de misericórdia, né? E essa questão da reencarnação, você fala, então se a gente vive várias vezes, então faz sentido, muitas coisas começam a fazer sentido na vida da gente, né? A gente começar a pensar em reencarnação. E essa lição está falando sobre isso. E Jesus tem vários, a gente já falou até em outras lives sobre isso. O professor Breno já falou, né, na aula passada, aí no encontro passado também, sobre reencarnação. E nós vamos falar de novo, porque é muito importante a gente ter esse conceito. Então, a gente vai ver mais de uma vez Jesus trazendo aí já lá no Novo Testamento, já lá nos seus ensinamentos, ele já trouxe essa questão da reencarnação, né? A gente sabe que em alguns dados momentos, aí por diversos motivos, esse ensinamento se perdeu, mas graças a Deus, ao plano maior, o Kardec reviveu aí, através da doutrina espírita, este ensinamento. Todo o estudo de hoje, o Emmanuel traz uma reflexão do Evangelho de João, está no capítulo 3, versículo 7. João, capítulo 3, versículo 7. Quem quiser conferir lá no Novo Testamento ou ler, né, o capítulo todo, mas esse versículo fala assim: não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo, tá? Não tem como não nascer de novo. Se a gente não nascer de novo, não tem jeito. Primeiro, é pouco tempo. Primeiro, a gente está errando e acertando o tempo todo. Então, a gente tem que crer nisso. E quando a gente aprende isso, a gente não pode usar essa informação para procrastinar, né? Para deixar para depois. Já que eu vou nascer de novo mesmo, então não vou fazer nada agora. Não, pelo contrário. Como a gente sabe que a gente vai nascer de novo, a gente veio aqui para acertar nossas continhas, bora lá fazer isso, né, pessoal? Então, eu vou ler aqui um trechinho desse estudo para a gente bater um papo, tá? Primeiro trechinho é assim. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento a injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. É muito verdade isso, pessoal, mas é muito verdade. A reencarnação realmente é uma lei universal. Jesus já trouxe esse conhecimento há 2000 anos atrás. Infelizmente, durante o tempo, esse conhecimento ficou perdido, mas o Espiritismo veio reviver essa verdade.
Não seria justo se a gente for comparar, né? Entre nós aqui, o que a gente conhece, sem falar de religião, se a gente for comparar, por que que uma criança nasce e vive ali horas, ou vive, sei lá, 5, 6 anos? Um jovem vive 20 anos, outra pessoa vive 100 anos. Então, cadê a justiça de Deus nisso se a gente não pensar em reencarnação? Se a gente não pensar que está certo cada um ter um momento de vida? Ou se nós pensarmos, por que que uma pessoa nasce como nós, assim, tudo perfeito, visão, movimento, ando, crio, estudo, e outra nasce ali, às vezes cega, muda, surda, deficiente, que não consegue andar, que não consegue criar, que não consegue se mover direito, que tem dificuldade no aprendizado. Então, cadê a justiça de Deus se a gente não pensar em reencarnação? Então, fica injusto, porque aí dá a impressão que Deus dá oportunidades diferentes a cada um de nós. E isso é uma inverdade, né? Por isso que o Emmanuel traz aqui bem claro nessa lição. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Que eu não consigo mais, né, na minha cabeça, imaginar, não acreditar mais em reencarnação. Não tem como mais. Isso já está tão intrínseco aí no meu aprendizado, no meu discurso, que eu não consigo mais. Não faz sentido falar, olha, Renata, você só vai viver essa vida aí, minha coleguinha. Conseguiu, não conseguiu. Isso não é o Deus que eu acredito. Isso não faz sentido para mim. E eu venho aqui falar disso com toda essa certeza, porque para mim só faz sentido a gente acreditar no processo reencarnatório, tá? Mais um trechinho aqui do livro. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajustamento. Realmente, quem não acredita em reencarnação, quem não acredita nessa volta sucessiva, realmente não tem nenhuma noção da extensão da misericórdia de Deus. Deus realmente, se a gente não tivesse a oportunidade aqui de voltar e de um conviver com o outro e ir aparando as arestas e trazendo esses resgates, não tem vida nenhum, não tem porquê. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou a sofrimentos prolongados, né? Na nossa lei. A providência, todavia, corrige, amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Então, o que ele está falando, né? Nossa ideia aqui de quem faz o que a gente acha que é errado, e tem coisas que realmente são erradas, né? Que a gente tem certeza que é errada. Os criminosos, um tirar a vida do outro, um maltratar o outro, a pessoa viver aí de rancores e tudo. Deus, a pena para essa pessoa, na lei divina, não é ficar presa para sempre. Ah, então, é como assim, né, pessoal? Eu escuto muito isso, tá? Dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, trabalho, tudo. As pessoas assim, lá na cadeia devia jogar uma bomba e aqueles presos todos morrerem. Aí, antes, eu já concordei com isso, né? Pois estudando a doutrina espírita, eu não concordei mais, já até tentei debater com algumas pessoas sobre isso, mas é um pouco complicado. Mas vamos pensar nesse assunto aqui, a gente que está aqui nessa live, né? Nós que acreditamos no espiritismo, que acreditamos na lei de reencarnação, que sabemos que o espírito não evapora e quando ele morre, não é porque ele era criminoso aqui nessa vida que ele vai para uma cadeia lá no plano espiritual, a gente sabe que não vai acontecer isso, a gente sabe que depois da morte o espírito continua vivendo no plano espiritual e vai recomeçar lá uma reprogramação toda. Visto isso, acreditando nisso, conhecendo isso, eu digo a vocês, vale a pena? Vale a pena não? Resolve o problema a gente ir lá na cadeia e matar todo mundo? Resolve o problema? Essas pessoas que estão lá na erraticidade, elas vão melhorar? Morreu, já virou santo? Morreu, já está tudo bem? Vai resolver?
Não vai, pessoal. Então, vamos tirar essa ideia da cabeça que a morte resolve. O que vai acontecer é que vai tirar aquela pessoa fisicamente da sua frente, né? Dos seus olhos físicos. Mas no plano espiritual, elas vão continuar tão perdidas, tão precisando de ajuda quanto elas estavam aqui. Vão ficar até em situação pior. Então, não devemos ter esse pensamento. Se estamos aqui encarnados, devemos aproveitar a oportunidade de estar na carne para aprender, para nos redimirmos. E devemos sempre lembrar que a justiça do homem não tem nada a ver com a justiça divina. E que Deus, na sua misericórdia, em vez de encarcerar aquele que está errando, ele dá uma nova oportunidade num novo corpo para ele vir aqui aprender. Certo? Vamos continuar com a leitura, me empolguei, né? Para a sabedoria magnânima, nem sempre quem errou é um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Ou seja, nós só conhecemos esta vida atual do criminoso e esta vida atual da vítima. Nós não sabemos o que esses dois já viveram lá atrás. Nós não sabemos nem em que posição nós estamos com os nossos familiares, com aqueles que vivem dentro do nosso lar conosco. Então, a gente faz um julgamento sem conhecimento nenhum. Quem tem o conhecimento mesmo amplo de toda a situação é Deus, né? E os bons espíritos, que eles já conhecem as vidas ali, o que aconteceu um com o outro. Não que justifique, né? É isso que a gente tem que aprender e pôr em prática. Então, não é porque eu fiz o mal para alguém em outra, numa vida anterior, que nessa vida necessariamente aquele que eu fiz o mal tem que vir aqui fazer igual comigo. Porque senão isso vira uma roda e tá sempre um fazendo mal pro outro, isso nunca acaba. Uma hora, um dos dois vai ter que entender que não é esse o caminho. Um dos dois vai ter que parar e falar, chega. Eu não quero mais vingança, eu quero amor, eu quero perdão. Eu quero entender que aquele outro pode mudar, que aquele outro é meu irmão em Cristo e que nós um dia vamos deixar de ser inimigos. Então, essa é a grande lição. Mais um trechinho, pessoal. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem, como eu disse, são desconhecidos. O integral a gente não sabe, a gente só sabe o que está agora. O pai, contudo, identifica as necessidades de seu filho e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes. Então, aquilo que a gente estava falando agora, né? O Pai, Deus, ele junta a gente. Ele junta a gente para a gente aprender a se amar, se perdoar e a se melhorar junto. A fim de que aprendam a lei do amor. Entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Outro assunto que sempre que eu converso de reencarnação, principalmente com pessoas que não conhecem nada do espiritismo, ela fala assim, mas não é justo, eu não lembro o que eu fiz lá atrás, não é justo, né? Na verdade, é justíssimo a gente não lembrar, porque se a gente lembrasse, a gente ia errar mais ainda, porque a gente não ia conseguir administrar esse sentimento, a gente não ia conseguir, por exemplo, hoje, minha mãe, que eu amo, que é tudo para mim, ou minha filha, que eu amo, que, nossa senhora, que é o amor da minha vida, minha filha, se eu lembrasse do que nós já nos debatemos em outras vidas, eu não ia conseguir amar ela integralmente como eu amo hoje. Então, o esquecimento é uma bênção. A gente poder trocar de corpo, a gente poder trocar de forma, a gente poder trocar de papéis com essa bênção do esquecimento é uma bênção, pessoal. E a gente tem que não ficar questionando isso. Estou pagando por uma coisa que eu não lembro. Nada disso. Eu estou tendo essa divina oportunidade de me restabelecer, de me reintegrar com pessoas que eu fiz mal, que fizeram mal para mim, e assim vai. Então, o esquecimento é uma bênção, tá? Muitos livros, eu sempre trago um livrinho aqui toda live para recomendar para vocês. Só que hoje eu queria recomendar tantos livros que eu falei,
Vou falar só de alguns aqui para o pessoal pensar. Hoje, um grande exemplo aqui, eu tenho certeza absoluta que a maioria do pessoal que estamos aqui em 38 conexões. Vou chutar metade, estou chutando baixo, mais da metade. Começou a conhecer a doutrina espírita através dos livros da Zíbia Gasparetto, né, pessoal? Quem nunca que leu o romancezinho da Zíbia Gasparetto? Todo mundo, né? Eu mesmo, os primeiros livros que eu li, falando de espiritualidade, de reencarnação, foram da Zíbia. A Zíbia tem livros maravilhosos, tem histórias maravilhosas, né? E todos os livros, a maioria deles, né, dos livros da Zíbia, vai trazer histórias exatamente trazendo esse exemplo da reencarnação. Então, vai contar ali um espírito que está em sofrimento com outro, tal, e aí ela vai explicar que na outra vida aquele espírito teve algum problema e por isso estava vivendo. Então, vai justificar os problemas da reencarnação atual, da encarnação atual, com a última encarnação. Então, os livros, a maioria dos livros da Zíbia Gasparetto, os romances dela, são um exemplo disso daí, né? São histórias que, claro que eles não identificam, né, quem que é, usam nomes fictícios e tudo, mas são todas histórias verdadeiras, né? Que o espírito do Lúcio lá veio contar para exemplificar. Então tem muitos. Eu tenho certeza que vocês já leram, que cada um aí agora tá falando, eu li O Amor Venceu, tem um clássico dela que todo mundo leu, Ninguém é de Ninguém, né? Que conta sobre uma paixão louca que prejudica toda a vida. Temos Laços Eternos também, que eles vêm como marido e mulher, depois vêm como mãe e filho e passa por um monte de dificuldade. Então, os livros da Zíbia, os romances, eles vão exemplificar bem esse mecanismo da reencarnação. Então, é muito legal. Outros livros que aí já são mais preferidos na atualidade para mim são os livros do André Luiz, né? Que começa lá no Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, Obreiros e No Mundo Maior e Libertação. Todos esses livros do André Luiz, todos, né? Não, o primeiro, o Nosso Lar muito não, mas a partir do Missionários, ele também vai trazer lá um exemplo de uma pessoa que está com um problema no plano espiritual e vai analisar a última encarnação para poder entender por que aquele serzinho está passando por aquilo, tá? O livro Mensageiros, por exemplo, o Missionários vai colocar toda essa questão desses problemas. Depois, o Mensageiros, ele vai trazer como é que funciona... peraí que esses dois sempre me confundem, mas o Missionários vai trazer como é que funciona o mecanismo da encarnação. É isso mesmo, da encarnação. Como é que é a programação do espírito para nascer, quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, como é que é a concepção, essa coisa toda. Pois, na sequência, os Mensageiros, eles vão mostrar a questão da desencarnação. Como é que desencarna, por quê, quais motivos, como que cada um chega lá no plano espiritual. Obreiros da Vida Eterna também vai trazer um pouco de estudo de cada um. Depois a gente vai ter No Mundo Maior conta vários casos de desencarnação e encarnação, onde no Mundo Maior tem vários exemplos, onde, por exemplo, o Mundo Maior foi o último agora que eu reli, né? Porque eu estou relendo as obras. No Mundo Maior foi o último que eu reli. Lá, por exemplo, tem um exemplo de um homem que tinha uma irmã, que era uma meia-irmã, e ele era muito rico. E quando o pai dele morreu, o pai dele fez ele prometer que não ia desamparar essa meia-irmã. E o que o irmão fez? Assim que o pai, né, passou para o plano espiritual, ele foi lá e já deu um jeitinho de provar que a irmã não tinha direito a toda a fortuna, enfim, deixou a irmã desamparada, né, materialmente falando. E aí a irmã passa por muitas dificuldades e tudo, e ele, obviamente, quando desencarna, né, fica lá no plano espiritual com este remorso de ter feito isso com a irmã. E aí quando ele é amparado pela espiritualidade, ele tem a oportunidade de nascer novamente como filho dessa irmã. Então,
Nós não temos ideia do que fizemos por nossos pais, do que nossos pais fizeram para a gente, de muitas vezes de como os nossos pais estão sendo misericordiosos em nos receber como filhos, porque a maioria a gente aprontou muito, viu, com o pai e a mãe da gente, e eles topam receber a gente para ajudar a gente a melhorar. Então temos que valorizar muito nossos pais. E, consequentemente, como a gente recebeu essa bênção, quando a gente decide ser mãe e pai, a gente também acaba recebendo, vou colocar entre aspas, os nossos algozes como os filhos, e assim é como o Emmanuel está explicando nessa lição. Então, a doutrina espírita que a gente mais. Hoje não dá para falar de um livro só, porque tem um monte, né? Eu dei essas referências para vocês, a que eu deixo mais preferida são os livros do André Luiz, porque ele vai mostrar esses mecanismos da desencarnação e da encarnação detalhadamente nesses livros. É muito legal. E isso faz com que a gente, como eu disse, né, valorize quem é nosso pai, quem é nossa mãe, que a gente cuide com todo o amor e carinho e dedicação dos nossos filhos, porque esse é o nosso compromisso, ou dos nossos tutelados, né? Eu digo tutelados porque tem muita gente que não pode, por motivos diversos ou por opção, ter filhos do próprio. Filhos genéticos, né? Mas tem os filhos do coração. Ou adotivos, ou a avó que cria o neto, a tia que cria o sobrinho, ou o pai que cria aquele filho, né? Conhece às vezes a mulher já tem aquele filho e aquele pai toma conta daquele filho como se fosse dele, de sangue, né? Que a gente chama, mas é do coração. Então, mesmo não sendo nossos filhos de sangue, quando a gente assume a criação, a gente tem muita responsabilidade, com certeza não é por acaso, com certeza nós estávamos de um jeito ou de outro no caminho daquela criança. Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, todos nós aqui que estamos unidos pela doutrina espírita na Casa do Caminho, todos nós temos essa conexão, todos nós temos esses aprendizados uns com os outros. Fascinada por esse assunto da reencarnação. Gostaria de ficar, até amanhã falando disso, né? Mas o horário já deu. Eu espero, de verdade, com a reflexão dessa lição, ter plantado uma sementinha no coração de vocês, que é a sementinha do perdão, principalmente para quem está com muito problema com os familiares, que plante essa sementinha do perdão, que a gente comece a plantar ela e a regar. Porque é só através do amor e do perdão é que nós seremos melhores. Nós estamos todos interligados. Ai, aquele ali, ó, nem é meu parente, não quero nem saber. De uma forma ou de outra é. Se ele tá ali no seu caminho, é porque tem ajustes a fazer, tá? Não adianta só abrir mão. Abrir mão não resolve. Jogar uma bomba para todo mundo morrer não resolve também, né? Porque a gente já bateu um papo aqui que o espírito não evapora e só muda a condição dele para desencarnado, né? Então, o que resolve é aprender a perdoar, é aprender a amar, é aprender a ser misericordioso, né, pessoal? É isso aí, esse é o caminho. Não tem outro, não. É esse caminho. Mas esse caminho é muito difícil, Renata. É muito difícil, mas é esse aí mesmo, viu? Não tem outro, não. Ai, que delícia falar disso daí com vocês. Reguem a sementinha do... Eu tô falando reguem, mas eu tô incluída, viu? Eu também tenho que regar a sementinha do perdão no coração, tá bom? Vamos lá? Foi muito bom esse estudo. E agora é aquela horinha que eu também amo da gente fazer nossas vibrações, da gente doar, porque todo mundo tem alguma coisa boa no coração para doar. Todo mundo, tá? Não tem ninguém assim que é 100% ruim, nem 100% bom. Então, todo mundo tem alguma coisinha boa, um sentimento bom, uma vontade, uma intenção boa. E é o que a gente vai fazer agora através das vibrações. E, na sequência, o nosso tratamento espiritual. Quem não pegou a aguinha, agora é a hora, hein? Corre lá, pega a aguinha. Se tiver alguém doente, põe a aguinha de quem está doente separado. Se você estiver doente, põe sua aguinha separada. Se todos na casa estiverem bem, graças a Deus, podem dividir a mesma água. Essa aguinha fluidificada, muita gente me pergunta, posso colocar para o meu bichinho de estimação? Não só pode como deve, pode dividir com o bichinho de estimação, tá bom, pessoal?
Vamos lá? Então, vamos procurar nos ajeitar aí na cadeira, no sofá onde a gente está. Procurar, se for possível, diminuir os barulhos, para que a gente se concentre bem e faça essa doação com todo o nosso amor. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E vamos vibrar muito, 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 muito amor. Muito amor, muito amor. O amor que a gente tem, o amor que a gente conhece. Vamos vibrar em favor de todo o planeta Terra, direcionando esse amor para os nossos irmãos que estão partindo do plano físico para o plano espiritual, que eles sejam acolhidos, que eles sejam fortalecidos para continuar com as suas tarefas no plano espiritual. Vamos vibrar muito, 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 muito amor pelos espíritos que estão encarnando na Terra, que eles tenham força para cumprir com as tarefas que eles se comprometeram. Vamos vibrar muito, 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 muito amor por todos os doentes, não só da Covid, como de todas as outras doenças, as doenças do corpo físico e do corpo espiritual, que eles recebam essa vibração de muito amor e que isso auxilie na sua cura e na sua melhora. Vamos vibrar muito amor pelas equipes dos médicos físicos que estão trabalhando muito e também vamos vibrar em favor das equipes dos médicos espirituais que estão trabalhando mais ainda para auxiliar o nosso planeta, para nos auxiliar. Vamos vibrar muito, muito, muito amor pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação vulnerável. Vamos vibrar muito, muito, muito amor para aqueles espíritos, para aqueles parentes, para aquelas pessoas que a gente está enroscadinho, que a gente está magoado, que a gente está triste, por aquela pessoa que a gente sabe que a gente magoou, que a gente entristeceu, por aqueles irmãos que estão no plano espiritual que a gente não vê, mas que também por algum motivo estão chateados conosco. Vamos vibrar muito amor para quem sabe um dia a gente mude essa situação. Vamos vibrar muito amor pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões, pela corrente mediúnica dos médicos, dos amparadores, de todos os espíritos que estão nos auxiliando nessa transição. Vamos vibrar muito, muito amor por todos os dirigentes, que eles possam ter em suas decisões amor, misericórdia, que essas decisões reflitam para o bem maior. Vamos também vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar. Com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos. Vibremos também por todos os nomes que estão sendo colocados aqui nessa live, que estão nas listas, nas caixinhas de oração, que todos esses nomes, todas essas pessoas que estão em dificuldade, recebam essas vibrações de amor, deixando também uma vibração em aberto para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário nesse momento. Após essas vibrações, vamos pedindo humildemente que o plano espiritual possa estar presente, que os amigos do plano espiritual possam reorganizar os nossos centros de força, possam derramar sobre nós bálsamos, possam nos dar remédios, remédios que aliviem não só a nossa dor do corpo físico, mas que aliviem também as nossas dores das nossas dores do nosso espírito, do nosso coração, que possamos também receber desse plano espiritual alívio das nossas preocupações,
que eles nos ajudem a enxergar a solução, um melhor caminho. E assim, após recebermos essa energia, esse passe, vamos também pedindo que o plano espiritual deixe na nossa água os fluidos calmantes, fortalecedores e tudo aquilo que necessitamos na nossa água. Agradecemos o plano espiritual pelo remédio, pelo tratamento recebido. Agradecemos a Deus por permitir estarmos juntos aqui mais uma noite. Agradecemos a Jesus, que nos mostra o caminho através dos seus ensinamentos. E rogamos que Ele continue nos guiando, que Ele continue iluminando os nossos caminhos, que Ele continue tendo a misericórdia por todos nós. Vamos também agradecendo ao Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual por visitar os nossos lares, por nos auxiliarem a todo momento, por acreditarem mais em nós do que nós mesmos acreditamos. E assim encerramos o estudo de hoje, agradecendo. Que assim seja. Oi? Ai, que gostoso, gente, que vontade de ficar assim. Que gostoso, é bom demais. É muito bom. Ai, que gostoso, gente. Ai, espero que vocês tenham aproveitado muito o estudo e esse tratamento, porque eu aproveitei. Muito bom. Eu vou dar mais uns oizinhos. E como saiu lá o slide, acabei esquecendo de falar, mas está rolando a rifa ainda. Acho que temos 25 nomes só lá à venda, graças a Deus. Então, quem não garantiu seu nomezinho lá para concorrer à rifa, ainda dá tempo, tá? Só chamar a gente lá no WhatsApp da Casa do Caminho, ou chamar aqui no Face, tá? Que a gente passa o número da conta para depósito e os nomes disponíveis lá para vocês escolherem, tá bom? Quem não garantiu a rifa ainda dá tempo. Dia 20/12 é um domingo, né? Eu vou fazer uma live aqui na página da Casa do Caminho, já abrindo a rifa, tá bom, pessoal? Para ver quem vai ganhar, dia 20, certo? Os nomezinhos que tiverem que não forem vendidos, a gente vai marcar como Casa do Caminho, mas eu espero não sobrar nenhum, tá? Espero não ficar nenhum em branco. E a gente vai abrir. Espero ter um ganhador, tá? Ajuda a gente. Vamos zerar essa rifa aí, pessoal. Vamos zerar essa rifa aí. Deixa eu ver quem mais deu oi aqui. Gente, quanto recado lindo. Vamos ver. Caramba. Vamos ver, ó. Alessandra, Rosana, Lu Santos, Ideilda, Angelina, Denise Loureiro, Estarzinha, Antônio, Manu, Deisa, Irã, Ju, Rosana, Sheila Costa, Angelina, Gustavo, Antônio, Hilda, Reinilde, Leonice, Marilene, Silvia, Patrícia Siqueira, Elza, Carla Silva, Hilda, Reinilde, Josete, todo mundo, boa noite. Obrigado por todos os recadinhos. Reinilde, pessoal aqui também colocando que já leu os livros da Zíbia. Muito bom, muito legal. Um monte de bonequinha linda aqui, linda igual vocês. Patrícia diz que tá com muita gripe ainda. Amiga, essa gripe é dureza, viu? Para sair, bebe bastante água, água de coco, água fluidificada, né? Para melhorar. Olha, agora que eu tive gripada muito, né? Esses dias, eu pego água fluidificada, ó, até no nariz eu coloco. Uma beleza, desentope, é uma beleza, viu? Muita água fluidificada. Cida Blanco, seu Cássio Ronaldo, seu Cássio tá escrevendo aqui, ó. Talvez amanhã você esqueça as palavras de amor e caridade feita, mas quem as recebeu lembrará por toda a vida. É verdade. A gente lembra, quando a gente recebe o bem de alguém, a gente não esquece nunca. É muito bom, né?
Patrícia Siqueira, maravilhoso. Léo, Leonice, gratidão. Ivonete, Regina Mobará, Cristina Murray, Tia Rô, Denise Loureiro, Ildinha, Airan, todo mundo. Gente, muito obrigado. Desculpem aí pela falha na internet. Muito obrigado. Lá na outra live tava também Ismeinha, Tia Lu. Ixi, tinha muita gente lá, viu? Muito obrigada a todos vocês pela paciência, por terem voltado aqui, tá bom? Para essa live. E quinta-feira a gente se vê de novo aí, tá bom? Beijo no coração. Que Jesus possa visitar o lar de cada um, levando muitas bênçãos, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima.